Olha só, o Lula está querendo agora que as redes sociais proíbam conteúdos que, segundo ele diz aqui, incitam violência contra as mulheres. Tá? Qual que é o problema disso daqui? É lógico, conteúdos que incitam violência contra as mulheres, que elogiem bater em mulher, esse tipo de coisa, isso é errado mesmo, não tem o que dizer não. Mas as redes sociais já fazem isso hoje. O que ele está querendo dizer com isso, na verdade? O que ele está querendo dizer com isso, na verdade, é a questão dos canais Red Pill. Ele está querendo que a internet passe a bloquear, que as redes sociais passem a bloquear os canais Red Pill, né? E eles vão ter uma surpresa muito desagradável, que no final das contas não vão conseguir calar isso daí. Vão fazer a mesma coisa que eles tentam com questão à política, né? De proibir as pessoas de terem certas ideias, e isso nunca funciona no final das contas. As pessoas discutem as ideias do mesmo jeito. Agora, por que esse pessoal está com tanta vontade de proibir os canais Red Pill e coisa e tal? Porque o que está acontecendo é um fenômeno muito curioso, né? O governo sabe que prometer coisa para mulheres é uma estratégia ganhadora de eleição, né? Como eu já falei para vocês, a sociedade é definida pelas mulheres. São as mulheres que definem o ritmo da sociedade, para onde vai a sociedade. E as mulheres adoram ter proteção do pai ou de uma entidade acima delas, né? Só que o que começa a acontecer? O que está acontecendo hoje é o mesmo fenômeno que acontece quando você tem, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor para proteger o consumidor. Em tese, protege o consumidor, mas acaba aumentando o custo, porque não tem jeito, as empresas têm que lidar com aquela justiça que privilegia o consumidor. A mesma coisa acontece com o empregado. A CLT privilegia o empregado, então os patrões têm que diminuir o salário do empregado ou aumentar o preço dos produtos finais para conseguir arcar com o custo da justiça trabalhista. No final das contas, acaba prejudicando os trabalhadores. E aí, o que está acontecendo com relação às mulheres? O governo está criando um monte de leis para proibir, não pode deixar a mulher triste, não pode contrariar a mulher, não pode interromper a mulher quando ela está falando, isso é crime, não sei o que lá. Criaram a lei do feminicídio, né? Qualquer coisa, a mulher tem sempre razão, o homem está sempre errado e coisa e tal. E aí, o que acaba acontecendo com isso? Acaba acontecendo a reação. É o que eu falo para vocês. As pessoas têm ideia que você consegue resolver coisas com leis. Não consegue. Lei não resolve problema nenhum. Principalmente problemas sociais, problemas da sociedade, é muito difícil. Lei pode definir coisas que são claramente agressões, né? Assassinato, roubo, esse tipo de coisa sim. Mas qualquer coisa além disso, achar que vai resolver o problema das mulheres, não vai, né? É um problema que tem que ser resolvido, eu concordo, mas não é com lei que vai resolver. Só que aí começa a seguir o seguinte ciclo, né? O governo cria mais leis para, entre aspas, proteger as mulheres, e daí, do outro lado, você começa a ter a reação das pessoas. Você começou a ter os movimentos MGTOW, os movimentos Red Pill, que é o pessoal falando, olha só, é melhor não ter contato com mulher. Segue a sua vida sem ter contato com mulher, que é a melhor coisa que você faz. Ter relacionamento é muito arriscado. Hoje em dia as leis todas protegem as mulheres, é melhor você, como homem, ficar do seu lado quieto aí sem fazer nada. Aí as mulheres interpretam isso como um ataque, como misoginia, né? Governo, você falou que ia proteger a gente, na verdade está prejudicando. E o problema é esse. Qualquer lei que o governo coloque, o governo não resolve problema nenhum. Se o governo está dizendo que vai resolver alguma coisa para você, ele vai te prejudicar sempre, 100% das vezes. O governo não resolve nada. O melhor do governo é não fazer, são as leis que ele não aprova, as coisas que ele não faz, é isso que é melhor. No final das contas, qualquer coisa que ele se mete a fazer, ele piora a situação. E aí as mulheres têm esse dilema, elas ficam assim, ai caramba, mas era para ajudar a gente, agora o pessoal está se afastando da gente, está criticando mulheres e não sei o que lá, está dizendo que mulheres podem fazer falsas denúncias. Olha só, eu não estou dizendo que todas as mulheres fazem falsas denúncias, ao contrário, eu acho que a maior parte das mulheres é honesta e jamais faria uma falsa denúncia, até porque mulheres têm pais, têm filhos, têm irmãos, sabem que isso pode prejudicar a vida de um homem, uma acusação falsa pode destruir a vida de uma pessoa. Então, 99% das mulheres não fariam isso, mas algumas fazem. Algumas fazem. E aí, esse é o problema, né? Você não pode fazer justiça com isso, né? Então, essas leis que acabam tentando ajudar um lado, acabam criando uma reação no sentido contrário e não muda nada. Aí qual que é o governo? Não, eu vou proibir isso. Não pode. Igual acontece isso também com o caso dos empregados, né? Como eu falei para vocês. No momento que o governo cria relações trabalhistas para ajudar os empregados,
a reação dos patrões automaticamente tem que botar aquilo no custo, entra no planilha de custo, começa a contratar pessoas por um preço, por um salário mais barato, né? Aí qualquer reação do governo, não, tem que proibir, vou proibir isso, meu amigo, não tem jeito, não tem como proibir, eles vão arrumar outra maneira, não tem como lutar contra a lei da gravidade, a economia é uma lei universal, ela vai acontecer de um jeito ou de outro. A maneira é você tentar resolver problemas sociais com leis, não resolve o problema. Isso não diz a maneira correta de resolver a coisa. Você pode resolver com campanhas de educação, você pode resolver com conscientização, você pode resolver com um monte de coisas, mas lei não vai resolver o problema. Então, o que está acontecendo aqui? O Lula está cobrando que as plataformas evitem conteúdos que incitem violência contra a mulher. Eu estou dizendo para vocês que desde a decisão do STF, o risco dos canais Red Pill é muito grande. Não porque eles falem alguma coisa errada. Não, não falam coisa errada. Alguns falam, tá? Tem uns que realmente são absurdos, tá? Mas a maior parte deles não. As coisas que eles falam é simplesmente um questionamento dessa sociedade. Mas isso prejudica o governo. O governo está perdendo o apoio, as mulheres estão percebendo que essas leis que o governo diz que é para proteger elas, não está protegendo elas e não está ajudando em nada, está prejudicando elas no final das contas. E aí você começa a ter esse tipo de coisa, né? Recentemente teve esse caso aqui do Calvo do Campari, que teve uma tentativa, ele nega que tenha feito agressão contra a companheira dele, coisa e tal, e segundo ele diz, houve uma agressão de lado a lado. Eu não sei quem está certo, não sei quem está errado, não conheço o rapaz. Ele chegou a ser preso, depois teve liberdade provisória, e está se defendendo desse caso aqui, e certamente isso é uma das coisas, né? O Ricardo Feltrin, que também acompanhou os casos lá do Mellen, né? E de outras pessoas que são acusadas aí indevidamente, homens que são acusados indevidamente, coisa e tal, ele fez um vídeo falando sobre como é que está apertando essa repressão contra canais que falem contra esse tipo de situação. E, de novo, eu acho que é direito das pessoas falarem sobre isso, criticarem mulher. Pô, por que não pode criticar mulher? Pô, pode criticar mulher, pode criticar homem também, pode criticar qualquer coisa. A sociedade tem, todo mundo tem erros, todo mundo tem falhas. E proibir uma crítica, proibir alguma coisa, né, é realmente algo terrível. Mas, de novo, o STF já determinou que isso faz parte da revisão das redes sociais. É isso que o Lula está pedindo. Eu acho que vamos ter problema nessa área, sim, não duvido nada. Além disso, lembra que o Senado aprovou um projeto de lei que equipara a misoginia com crime de racismo. É uma coisa bastante complicada isso daqui, porque, de novo, ninguém está dizendo que você pode criticar, você ofender mulheres gratuitamente é uma coisa razoável. Não, não é. Ninguém deve ofender ninguém gratuitamente. Agora, não pode fazer uma crítica? Olha só como é que ficou o texto da lei aqui. Ó. O artigo da lei 7716, que é a lei do racismo, né, passa a vigorar com a seguinte redação. São punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional ou praticados em razão da misoginia. Considera-se misoginia a conduta que manifeste ódio ou aversão às mulheres. Ou seja, você não pode dizer que não gosta de mulheres. Não pode dizer que você não quer relacionamento com mulheres, né? Aversão à mulher é isso. Ué, mas por que não pode? A pessoa não pode... De novo, eu acho que se a pessoa fala que tem que agredir mulher ou que tem que fazer sei lá o que com mulher, eu sou totalmente contra, de maneira alguma. Não se pode agredir ninguém, ninguém deve ser agredido. Agora, é direito das pessoas não querer relacionamento. Ué, por que é obrigatório ter? Né? O que é isso daqui? Isso daqui é justamente a defesa do governo, porque o mecanismozinho que eles usavam, né, de dar direitos para as mulheres e coisa e tal, para ganhar voto, para ganhar a simpatia delas, não está funcionando mais. Não vai resolver. Primeiro porque os canais de Red Pill podem até sumir dos principais youtubers e coisa e tal, mas o pessoal vai continuar vendo isso porque tem canais de Red Pill no mundo inteiro e tem um monte de outras plataformas que trazem esses canais e as ideias continuam circulando do mesmo jeito, isso é besteira, né? E lembra, essa lei 7716 é uma lei muito pesada, porque realmente racismo é uma coisa muito ruim, né? Então a pena é muito grande e ainda tem outras coisas, tem imprescritibilidade, ou seja, você começa a não poder ser, não prescreve o crime. Pode ficar um tempão, podem te pegar uma frase que tu falou lá em 2005 e tentar te acusar com esse negócio. Não, 2005 eu acho que não pode por conta da lei, anterior à lei, né? Mas de qualquer forma, você falou uma besteira agora, daqui a 20 anos podem te acusar por isso daqui, né?
Aqui, ó, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade, o decoro em razão da raça, cor, etnia, procedência nacional ou por misoginia. Praticar, induzir ou incitar a discriminação e o preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou a misoginia. Ou seja, meramente você falar uma coisa que pode ser entendido como um incentivo à misoginia se torna crime nesse caso. Então, eu vou te falar uma coisa, realmente eles estão sentindo esse caso. E eu que eu falo, não tem jeito. Eles estão achando que com isso daqui vão resolver o problema, vão calar todo mundo, ninguém mais pode falar isso. Tem que aceitar as leis do governo sem reclamar de nada, sem reclamar do direito que as mulheres ficam, os direitos maiores, desiguais, né? A lei tem que ser igual. Essa ideia de resolver as coisas com base encacetada em lei, isso é um erro. Isso não resolve o problema original e ainda cria novos problemas na sociedade no final das contas, né? Então, muito triste isso daqui. Mas, enfim, é o que está acontecendo. Se preparem. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.